Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Que bênção. Vamos continuar nossa viagem aqui com o prisioneiro Paulo. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 23. Atos, capítulo de número 23. Vamos prosseguir de onde nós paramos. Paramos ali onde teve todo aquele conflito do próprio conselho judaico, o Sinédrio, entre os saduceus e os fariseus, de tal modo que quando o tribuno viu aquela situação, ele tomou o cuidado de trazer Paulo novamente à prisão com segurança dentro da Fortaleza Antônia, para evitar que Paulo fosse despedaçado por eles. Então vamos ler o versículo de número 12 ao 15. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes foram ter com os principais sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos, sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vos traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. Amém? Senhor, nós oramos, falamos contigo através da oração, esse instrumento, Senhor Deus, tão especial que Tu tem dado a nós para falar contigo. Muito obrigado, Senhor. Queremos, Senhor Deus, louvar a Ti pela alegria de estarmos juntos nessa noite na Tua casa, pela alegria de Te adorar com cânticos, pela alegria, Senhor Deus, de rever nossos irmãos e irmãs em Cristo, poder abraçá-los, poder, Senhor Deus, alegrar o nosso coração, por sabermos que somos um só povo em Cristo Jesus, que estamos ligados pelos laços do Calvário. Muito obrigado, Senhor, porque fomos feitos uma família em Cristo Jesus. E, Senhor Deus, queremos agradecer a Ti por Tua palavra, instrumento, Senhor Deus, que Tu tem usado, Senhor Deus, para nos edificar, para nos purificar, para nos santificar, para nos guiar em toda a verdade. E aqui estamos nós para mais uma vez estarmos expostos à Tua palavra, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor ministre as nossas vidas. Senhor Deus, nós queremos repreender, Senhor Deus, toda espécie de distração. Nós repreendemos, Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus Cristo, toda atuação do inimigo, ó Pai, querendo, Senhor Deus, roubar de cada um dos Teus filhos, ó Pai, que aqui está nessa noite, a oportunidade de tomar parte do maná que Tu preparou para nós nessa noite. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, que o Teu Espírito Santo possa abrir os olhos do nosso entendimento, possa iluminar a nossa mente, possa aquecer o nosso coração, Senhor, e que possamos ouvir a Tua voz e saber, Senhor Deus, que Tu nos ama, que Tu fala conosco e que Tu dirige os nossos passos para a Tua vontade, para que a Tua vontade seja feita em nós. É assim, Senhor Deus, que nós choramos e desde já Te agradecemos. Amém. Queridos,
Quando a gente terminou o capítulo passado, a doutrina passada, nós terminamos com o apóstolo Paulo na prisão e nós terminamos com Jesus Cristo visitando ele ali. Ele ouviu o Senhor falar com ele, como diz o versículo 11, e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então, depois de um dia muito difícil, dia muito tenso, lá na prisão, à noite, o Senhor se apresenta a ele e diz: olha, assim como você tenha ânimo, fortalece teu coração, te encoraja, porque assim como você testificou de mim aqui em Jerusalém, importa que você também testifique de mim lá em Roma. Então o Senhor estava ali fortalecendo o coração de Paulo, deixando claro para ele que ainda tinha uma jornada para frente a ser cumprida, que ali não era o fim de linha, que havia muita coisa ainda para acontecer na vida dele, porque ele tinha que chegar a Roma para testificar em Roma, como ele tinha testificado ali em Jerusalém. E o Senhor trabalha pelos seus. Amém? Quem é do Senhor? O Senhor trabalha por nós. Até enquanto você dorme, o Senhor está trabalhando por você. Era noite, na prisão. E foi lá que o Senhor foi dizer: Paulo, eu estou olhando para você. E nada saiu do meu controle, Paulo. Assim como você testificou de mim aqui em Jerusalém, importa que você testifique de mim lá em Roma. Só que o inimigo também trabalha, né? Enquanto Deus trabalha de um lado, o inimigo trabalha do outro, né? Porque o inimigo, ele quer zombar da obra de Deus, do trabalho de Deus. Ele quer lhe desencorajar, ele quer fazer você acreditar que, na verdade, está tudo. Estava confortando o seu servo, consolando, enquanto o Senhor estava encorajando. O que estava acontecendo? Alguns judeus fizeram uma conspiração. Eles se juntaram e foram preparar uma armadilha contra Paulo. Eles, tendo ciência do que aconteceu, do sinédrio, que não saiu sentença nenhuma, que quando a coisa pegou fogo lá e queriam até matar o apóstolo Paulo, o tribuno mais uma vez protege ele e guarda em prisão. Então o que eles fizeram? Mais de 40 homens se juntaram e disseram o seguinte: olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um juramento. E o juramento é esse: a gente nem come, nem bebe enquanto Paulo não estiver morto. Então a gente nem vai comer, nem vai beber até matar Paulo. Nós vamos jejuar, né, amado? Era sede de sangue demais. E aí o que vocês precisam fazer é só o seguinte: vocês vão chegar para o tribuno, para o Cláudio Lísias, e vão conversar com eles. Olha, nós precisamos ouvir mais uma vez Paulo, a gente quer tratar ainda mais desse assunto, até porque a nossa reunião, você viu que não pôde prosseguir, acabou sendo tumultuada, interrompida. Então, nós queríamos ter um outro momento com ele. Mas os planos era que, enquanto Paulo fosse conduzido para essa reunião, um grupo de judeus o atacasse, de modo a feri-lo de morte, para matá-lo mesmo. E eles procuram, os sacerdotes e líderes, uns instrumentos, como se fosse uma pequena mesmo, interna nas suas roupas, e no meio daquela multidão, muitas vezes eles feriam, não é nada semelhante ao ano passado, né? Eles feriam a pessoa de morte, e no meio daquela multidão ninguém conseguia tomar conhecimento, porque de repente a arma já estava escondida de novo debaixo daquelas vestes. Então, se conduzido para uma nova audiência junto ao Sinédrio. E a gente começa a pensar o seguinte:
Como é estranho, né? Esses homens que são judeus quererem tanto a vida do apóstolo Paulo. Você tem que entender que por trás disso há uma orquestração maligna. A gente precisa entender isso. A gente, às vezes, não entende mais. Houve uma época que as pessoas espiritualizavam demais. E hoje há uma época que as pessoas materializam demais. Está errado materializar demais. E está errado espiritualizar demais. Porque o mundo, criado por Deus, tem espíritos e tem matéria. É criação de Deus. Deus criou assim. Você mesmo não é só espírito. E você mesmo não é só matéria. Você é corpo, alma e espírito. Então nós precisamos entender e ter equilíbrio dessas coisas. E precisamos ter discernimento do que é espiritual e do que não é espiritual. E havia aqui uma junção maligna de crueldade humana com orquestração maligna. Então nós temos tudo isso misturado aqui. E para eles não importava a legalidade e muito menos a consciência religiosa. O que eles queriam era Paulo morto, era assassinar Paulo. E isso é ferir a lei, porque está lá nos 10 mandamentos: não matarás, né? Não matarás. Que ali, na verdade, é não cometer um homicídio, não cometer um assassinato, né? E você que não gosta dessa palavra homicídio, entenda que tanto faz a vida de uma criança, de um idoso, de um homem, de uma mulher. A Bíblia diz: não matarás, respeitando a vida de todos igualmente, né? E a gente precisa acabar com esse palavreado que se existe aí. Feminicídio. Gente, não existe isso. O que existe é tirar uma vida humana, a vida da mulher, a vida do homem, a vida do idoso, a vida da criança, a vida daquele que ainda está dentro do ventre. A vida de um indigente, de um mendigo no meio da rua, de um indígena dormindo no banco da calçada de uma praça. Tudo é vida humana. E a palavra de Deus diz: não matarás. E não vá confundir não matarás com matar barato, outras coisas, como alguém quer interpretar esse texto da palavra de Deus, não. Aquilo ali é não assassinar. Não importa, para Deus, a vida do homem, a vida da mulher, a vida da criança, a vida do idoso, a vida de um rico, a vida de um pobre, a vida de quem quer que seja. Para Deus, esta vida foi o sopro divino que foi soprado em você. E a gente tem que respeitar a vida de cada um. De cada um, até mesmo, amados, a vida daqueles que às vezes a gente até pensa assim: será que deveria estar morto? De tanta crueldade que faz no mundo, não é? Até mesmo a vida desses, porque quando esses morrem, esses não têm chance mais alguma, estão condenados para sempre, porque não há salvação após a morte. Não há reencarnação, não há purgatório. O que há apenas, amados, é o juízo. É apenas isso. Então nós precisamos respeitar a vida independente de quem está morrendo. Tá certo? Se é homem, se é mulher, se é criança, se é idoso, se é um bebê ainda dentro do ventre, ou se é alguém, amados, com alguma deficiência, né? É muito hitlerismo, esse eugenismo que se querem praticar hoje em dia, disfarçado aí com os palavreados novos que existem. Então eles queriam assassinar o apóstolo Paulo, queriam ferir a lei romana e queriam ferir também a lei de Deus, os 10 mandamentos, né? Porque eles não tinham autoridade para fazê-lo. Mas tem hora que a gente pensa, amados, que nós somos mais capazes de escolher uma opção melhor do que obedecer, sabia? Não é só eles aqui não, eles é porque está muito extremado, está muito à vista. Está lá, não matarás, muito simples, mas eles acham que é melhor do que a opção de obedecer o mandamento de Deus é acabar com Paulo, porque eles pensam que estão prestando uma grande ajuda a Deus.
Olha só as loucuras que às vezes nós chegamos. Nós às vezes achamos que nós podemos chegar a uma melhor opção do que obedecer. Sempre obedecer a Deus será a melhor escolha. Sempre obedecer a Deus será a melhor escolha. E aí a gente olha e a gente quer dar um jeitinho. Não, mas esse cara está atrapalhando muito. Olha o tanto de gente que ele está desviando da fé. Olha o tanto... Meus amados, aqueles que são do Senhor não se deixarão ser enganados. Se você se firmar no Senhor, você não se deixará ser enganado, amado. E como diz Gabriel, meu amigo, deixa eles aí, os apóstolos lá, né? Deixa eles. Porque se essa obra for de Deus, vocês estão lutando contra Deus. Mas se não for de Deus, ela vai se acabar. Né? E aí o que acontece? Eles não viram nada disso. Eles acharam que era muito melhor eles dar um jeitinho do que eles obedecer o mandamento. E às vezes a gente faz isso em tantas coisas na vida da gente. A gente pensa que nós somos capazes de escolher uma opção melhor do que obedecer. A Bíblia diz para você ficar casado até que a morte separe, mas você acha que você pode ter uma opção melhor do que essa. A Bíblia diz para você, querido, não se envolver num relacionamento de julgo desigual, mas você acha que pode fazer uma escolha melhor do que essa. A Bíblia diz que você deve andar em honestidade, mas você vê uma coisa assim, que se abre um portão se porventura você entrar em uma situação desonesta. E aí você acha que você consegue fazer uma escolha melhor do que obedecer. Não é só você não, sou eu, somos todos nós. Se a gente não tiver cuidado, a gente começa a se achar que a gente é capaz de fazer uma escolha melhor do que obedecer. Mas a melhor escolha que a gente tem para fazer é obedecer a Deus. E tem hora que porque você obedece a Deus, você perde. Mas tem gente que quer a lei de Gerson, né? Que é um jeitinho para tudo, porque no final das contas, em tudo, quer sair ganhando. Mas é melhor perder obedecendo do que ganhar desobedecendo. Porque a perca obedecendo, ela é uma questão de curto prazo. A médio e longo prazo, sempre quem obedece ganha. A médio e longo prazo, sempre quem obedece ganha. A curto prazo, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Mas a médio e longo prazo, sempre quem obedece ganha. Matteo Henry, ele fez uma observação muito importante. Ele diz o seguinte: cometer o crime já era suficiente cruel, já era suficiente mal. Agora, fazer um juramento e colocar-se debaixo de maldição, isso é pior do que pior. É pior do que o quê? É pior do que pior. É como se entrasse no pacto com o próprio diabo, ao não deixar lugar para arrependimento. Você está entendendo o que eles fizeram? Eles se colocaram em maldição caso isso não acontecesse. O que eles estavam colocando? Eles não deram sequer margem para eles se arrependerem. Eles fecharam as portas para que não houvesse sequer possibilidade de eles terem um arrependimento. Eles disseram, caso isso não aconteça, nós nos colocamos debaixo de maldição. Gente, olha que loucura, se é possível chegar. Mas de tudo aqui, amados, o que me estranha mais não é nem esses 40 homens tão loucos assim. O que me estranha mais é que estes homens sanguinários, eles não têm cerimônia nenhuma de chegar aos sacerdotes e a alguns líderes do conselho para propor uma coisa dessas.
É claro que ele não chegou isso para todo o Sinédrio. Ele escolheu as pessoas que ele sabia e conhecia quem eram essas pessoas. Você não chega fazendo uma proposta, amados, louca de crime, de corrupção, a qualquer um. Você chega naquele que o coração está refletindo o seu coração, se você estiver naquilo. Você entende? Aqueles que, como disse Paulo, deveriam julgar conforme a lei, estavam agindo contrariamente à lei, em suas políticas sujas e corruptas, ao ponto de um grupo de homens sanguinários sentirem-se à vontade de proporem algo tão absurdo como esse, como se estivessem sentando com chefes da máfias ou um grupo de extermínio. Olha que absurdo. É como se você pensasse o seguinte: nós pastores aqui, um grupo chegasse para a gente para acertar a execução, o assassinato de alguém. Você já imaginou o absurdo que está acontecendo aqui? Aqueles homens que eram para guardarem a moral, a consciência religiosa, a pregação da lei, da palavra e da vontade de Deus, eles estavam recebendo homens sanguinários, que estavam chegando para eles e entrando em um acordo, de uma armadilha, para fazer a execução de um homem inocente. Olha o que a raiva, o ódio e a inveja e a religiosidade pode conduzir o coração de um homem. Olha como nós precisamos ter cuidado para guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Queridos, a formiga, ela sabe a folha que corta. Sim ou não? Esses homens só chegaram para propor isso a alguns ali do Sinédrio, porque eles sabiam com quem eles podiam contar para um negócio dessa natureza. A formiga, ela sabe a folha que corta. Que tipo de proposta das pessoas têm chegado até você? Como que as pessoas que convivem com você, que tipo de proposta ela faz a você? Que tipo de proposta ela faz a você, homem casado, a você, mulher casada? Que tipo de proposta ela faz para você, patrão? Ela faz para você, um fiscal, um auditor? Que tipo de resposta ela faz para você, um empresário? Que tipo de proposta ela faz para você? Quais são as propostas que essas pessoas fazem para você? Os que te conhecem. Porque os que não conhecem são incautos, vão lá, mordem a folhazinha e depois passam mal, né? Mas os que te conhecem, qual o tipo de proposta que eles têm feito para você? Isso pode ser uma boa medida de você observar como é que está o grau da sua integridade diante de Deus. Olha as propostas que esses homens fizeram, aqueles que deveriam ser homens de Deus e zeladores da palavra. Que Deus nos ajude, amados. Que Deus nos ajude. Desconhecidos vão fazer propostas incoerentes para você, mas vão se arrepender. Mas quando conhecidos que conhecem a gente começam a fazer propostas estranhas, a gente deve perguntar como é que está sendo a nossa postura para que a pessoa tenha chegado a fazer uma proposta tão absurda daquela. Mas enquanto os poderosos maquinam o mal, o Senhor, o justo juiz, ele levanta um anônimo, amado. Uma pessoa sem muita expressão, mas com muita coragem. Sem muita expressão, mas com muita coragem. Uma ação tão simples pode alterar toda a rota da história. Uma ação bem simples. Você não precisa aparecer na televisão, não precisa vestir uma toga, não precisa ser um grande empresário, não precisa ser um milionário. Você só precisa ser uma pessoa que está antenada e está disposta a ter coragem para agir.
Versículo 16. E o filho da irmã de Paulo, o sobrinho de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, desta armadilha, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. De algum modo, não esclarecido por Lucas, o sobrinho de Paulo, ele tomou conhecimento da armadilha que preparavam contra Paulo. Cuidado, as paredes, elas têm ouvidos. Viu? Cuidado que as paredes têm ouvidos. Foi até bom essas paredes aqui ter ouvido. Mas tem hora que tem coisa que não é para a parede estar ouvindo, né? Eu sei que hoje parece mais que os ouvidos têm parede do que as paredes têm ouvido. Mas eu sei que você que está acompanhando a série de mensagens Amor Intencional, se você estava com parede no ouvido, eu acho que você já demoliu de domingo para cá. Para poder dar um tempo de qualidade, atenção e ouvido às pessoas em sua volta. Como os ouvidos de Paulo não tinham paredes, ele escutou atentamente seu sobrinho e ele tomou as providências necessárias. Atos capítulo 23, versos 17 e 18 diz: E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: Leve este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando-o ele, pois, o levou ao tribuno e disse: O preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este jovem, que tem alguma coisa que dizer-te. Então Paulo ouviu, deu atenção ao seu sobrinho, escutou, deu crédito às suas palavras, não se distraiu com outras coisas, porque no ouvido de Paulo não tinha paredes, tá certo? Paulo olha um centurião ali perto, chama um deles e diz assim: olha, queria que você levasse até o tribuno este jovem, que ele tem algo a comunicar. Paulo envia com segurança sua mensagem ao tribuno, Cláudio Lísias, evitando usar Telegram e o WhatsApp. Ele não podia correr risco da mensagem dele ser interceptada ou hackeada, né? Ele chama o sobrinho dele, chama o centurião, leva lá. Algo tão importante que atentava contra a segurança, precisava de sigilo. Precisava de quê? Sigilo. A mensagem ela não era para ser compartilhada com outro, apenas com o tribuno, não podia ocorrer vazamento. E o centurião leva o sobrinho de Paulo até o tribuno Cláudio Lísias. E o tribuno, diz a palavra de Deus no verso 19, que tomando, o centurião traz o menino, quando o tribuno recebe, ele toma-lhes pela mão e ele põe-se à parte, porque ele sabe que há um comunicado sigiloso para receber. E aí ele diz: que tens que me contar? Postos de liderança, amados, e exercício de autoridade devem ser ocupados por pessoas que sabem observar sigilo. Se um tribuno deve ser alguém que sabe observar o valor do sigilo, da confidencialidade, que se dirá pastores que zelam e cuidam do rebanho do Senhor, amados. Não somos chamados para expor a vida das pessoas que confiaram suas histórias, alegrias e dores, crendo no exercício ético da função pastoral.
Temos pastores adoecendo porque às vezes não tem com quem conversar, amados. Porque colegas de trabalho não têm a ética de manter o sigilo. Temos às vezes ovelhas adoecidas que não têm coragem de conversar com ninguém. Tem pessoas que saem de lugares distantes procurando um pastor, um amigo, com quem eles possam conversar, porque perderam crédito, contaram para alguém que, na verdade, ao invés de cuidar, ao invés de interceder, ao invés de estar junto, pegaram e expuseram, espalharam toda a história para toda uma comunidade. Queridos, você é um embaixador de Cristo. Você é uma embaixadora de Cristo. Queridos, não é somente os pastores, discípulos de Jesus Cristo, são homens e mulheres que são chamados para lidarem com sigilo e confidencialidade. Você tem que saber ouvir e você não precisa contar para ninguém, só para Jesus em oração. Porque tem diz, não pastor, eu ouço e eu conto só para Jesus em oração. Vem para o circo de oração, ora bem alto, todo mundo escuta. Aí diz que conta só para Jesus em oração, né? É um perigo, viu? E aí, queridos, você tem que ouvir e você tem que saber guardar. Você tem que saber preservar aquela vida. Você tem que saber cuidar daquela vida. Se aquilo está além das suas forças, das suas capacidades, chegue para a pessoa e diga, olha, vamos compartilhar com um líder, com um conselheiro lá da igreja, porque eu só consigo te ajudar até aqui. Daqui para frente a gente precisa de uma ajuda a mais, né? Também seja honesto com os teus limites. Não vá ficar cuidando de coisas que estão além de você, porque senão daqui a pouco é você também que não vai estar bem. Então vá até onde você pode, quando não puder, diga assim, vamos marcar com um líder, com um conselheiro, com um dos pastores da igreja, vamos fazer um agendamento, faz esse agendamento. Se a pessoa tiver com dificuldade de vir sozinha, porque ela está constrangida pela história dela, você diz, eu posso acompanhar e posso estar do seu lado, posso dar esse apoio presencial, esse apoio moral junto com você. Então, nós que somos embaixadores de Cristo, embaixadoras de Cristo, nós que fomos chamados e constituídos como ministros da reconciliação, nós não devemos estar destruindo a imagem de ninguém, nós devemos cuidar da restauração do coração, de vidas, da esperança no coração das pessoas. E uma das coisas que a gente precisa para isso é confiança. E não se consegue confiança, amados, vivendo uma vida cheia de fofocas. Não dá. O sábio Salomão, ele disse que o tagarela, ele não sabe guardar segredos. Então, cuidado, não vá contar as coisas para um tagarela, não. Vá contar para um crente idôneo, um crente que é discípulo de Jesus. Um crente que não é aquele que todo segundo ele tem a notícia da última hora. Nem a Band, mas de 20 em 20 minutos. Ele é de 5 em 5 minutos, já está atualizado. Né? Então, toma cuidado. Toma cuidado. Porque tem gente que não dá para a gente contar, não. Mas cada crente, cada discípulo de Jesus, ele deve ser uma pessoa que sabe lidar com sigilo, que sabe lidar com confidencialidade. Porque respeitar a confiança das pessoas que abrem o seu coração com a gente não é tarefa apenas dos pastores, é tarefa de cada discípulo de Jesus. De cada discípulo de Jesus. E pastores, então, nem se fala. O Salomão, ele escreveu, Provérbios 11:13, ele diz o seguinte, o mexeriqueiro, é o fofoqueiro mesmo, quem souber quem é o fofoqueiro, ele descobre o segredo, ele revela o segredo, ele anuncia o segredo, ele bota na primeira página do jornal o segredo, ele usa megafone para anunciar o segredo, ele bota nos grupos de WhatsApp o segredo, mas o fiel de espírito o oculta, o encobre.
Mantenha o segredo, mantenha o sigilo, mantenha a confidencialidade. Tem gente adoecendo, implodindo-se por dentro, porque não consegue falar com ninguém. É outro erro também. Se aquele que fala é um erro, porque ele tinha que guardar o sigilo e a confidencialidade, aquele também que guarda dentro de si é um erro, porque você vai implodir dentro de você. Você não vai aguentar, você não vai suportar. E daqui a pouco isso vai começar a psicossomatizar. Você vai começar a adoecer, porque isso aqui dentro não vai aguentar. É uma panela de pressão, meu amado. Tom Holliday diz que quando nós engarrafamos as nossas emoções, isso faz mal a nós e também a todas aquelas pessoas que estão em nossa volta. Prejudica, isso envenena a gente. Então procura uma pessoa de confiança, porque é errado quem fala e é errado também quem não confia em ninguém. Você tem que acreditar que Deus vai usar uma pessoa para ser bênção em sua vida, porque autossuficiente é só Deus. Autossuficiente é só nenhum de nós, eu, os pastores, você, nenhum de nós somos autossuficientes. Nós precisamos do outro. Versículo 20. E disse ele: os judeus se concertaram, acordaram, entraram em acordo, rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Sobrinho de Paulo está falando. Para o tribuno, particular, ninguém está ouvindo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beber até que eu tenha morto. E já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que ele havia contado aquilo. Porque segredo, amados, até um menino sabe guardar segredo, se ele for bem ensinado. E chamando 2 centuriões, o tribuno chama 2 centuriões, lhes diz: aprontai para as 3 horas da noite, 9 da noite, 200 soldados, 70 de cavalo e 200 lanceiros. Isso é uma guerra, para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. Que contraste, que contraste. Olha o contraste aqui, amados. Enquanto alguns que deveriam estar preservando pela vida de Paulo, entraram em acordo com mais de 40 homens sanguinários para poder montar uma armadilha para tirar a vida de Paulo, um tribuno romano prepara uma escolta, amados, que a gente fica perguntando, para que essa escolta toda? Manda preparar um cavalo e ele não vai a pé não, ele vai cavalgando. E pelo que está escrito aqui, você sabe que tem soldado que foi a pé. Porque não foi só a cavalaria. Olha só, gente. Olha só. Monta tudo isso para proteger a vida do apóstolo Paulo. E é o seguinte, vocês vão sair de noite lá para Cesareia, porque eu vou encaminhar para o governador Félix, porque lá ele vai estar seguro. Aqui a situação está ficando muito difícil, e eu estou aqui do lado de quem quer tirar a vida dele. Fortaleza Antônia, o templo e todo aquele pessoal ali em Jerusalém, grande parte estava odiando Paulo.
E aí temos esse contraste. Os sacerdotes abriram o caminho para a morte de Paulo e o tribuno movimentou uma grande operação para proteger Paulo. Porque quando Deus quer lhe proteger, eu vou dizer uma coisa para você. Deus usa quem Ele quer. Quando Deus quer lhe proteger, Ele usa até um governador cruel, senhor necessário, gente. Porque Deus, Ele está acima de tudo e de todos. Deus, Ele é soberano. O seu trono está no lugar altíssimo. Não há nenhum trono, ou seja, não há nenhuma autoridade, não há nenhum poder que chegue sequer perto do poder do nosso Deus. Eles estavam lá diante dele, diante do trono altíssimo, e clamavam: Santo, Santo, Santo. Que fala não apenas de santidade e pureza, mas santo fala do quanto ele está separado, o quanto ele está distante, o quanto o seu poder está acima de todo e qualquer poder. O poder maior que se possa ter é menos do que uma gota d'água no oceano, quando se compara esse poder ao poder de Deus. Então, quando Deus quer proteger você, Ele usa quem Ele quer. Eu e Fernando Rodrigues, pastor Fernando Rodrigues de Missões, estávamos com o pastor Francisco, do Fórum de Missões, presidente do Fórum de Missões do Nordeste, e aí a gente estava conversando um pouco e sobre missões, ele contou sobre uma dificuldade que eles tiveram, de uma família que estava indo em direção a La Paz, fazendo a mudança para iniciar o trabalho ali em La Paz. E essa família missionária, no caminho, eles sofreram um acidente de carro. E nesse acidente de carro, morreram, uns ainda tentaram ser socorridos, UTI. Os irmãos sabem que o custo de UTI é elevadíssimo. Ainda assim não sobreviveram. Toda a família acabou indo a óbito, né? E agora a questão era como trazer esses corpos, né? Por isso que algumas agências missionárias, o missionário quando vai já assume o compromisso de ser sepultado na própria terra onde ele está desenvolvendo o trabalho, que é um trâmite um tanto difícil e extremamente caro, né? E aí o que acontece? Como eles não tinham esse acordo, né? Eles tiveram que trazer uma loucura para mobilizar e tal, quando conseguir aquilo tudo. Queridos, Deus mexeu as coisas de tal forma que o Brasil trouxe. E eles chegaram praticamente com honras de Estado. Sabe por quê? Porque quando Deus quer intervir, não tem quem possa impedir. A aflição que a igreja passou, que eles passaram, era uma coisa assim incalculável, a angústia que eles estavam passando, a aflição, mas o trono de Deus está acima de todo trono. O trono de Deus estar acima de todo trono. É esse trono mesmo que você tem acesso todo dia se você quiser. Se você não quiser, você desperdiça. Mas se você quiser, todo dia você tem acesso a Ele, você tem audiência com Ele. E esse trono está acima de todo trono. Está acima de quem manda em você, queridos. Está acima de quem manda em você. Quem manda em você não manda em você mais do que Deus, não. Está acima, está acima, está acima. Não estou chamando você para você estar rebelado contra Deus que colocou acima de você, não. Mas você tem acesso à audiência diretamente com aquele que está sobre todos, que você pode chegar e pode conversar: Senhor, me acode, Senhor, será que está certo o que estão querendo fazer comigo? Agora, se você não quiser entrar diante desse trono, é só não orar.
É só não buscar. Mas se você quiser, Jesus Cristo, Ele abriu o acesso. O véu foi rasgado. Você tem acesso direto. A gente faz sacrifício para ir para aquele médico, porque aquele médico é a referência nessa área que eu estou precisando. A gente espera 6 meses, é hora marcada, chega lá com hora marcada, e aí essa hora marcada, eu não sei por que marca, porque você espera mais 3 ou 4 horas lá. É ou não é? Não sei que hora marcada é essa, né? Aí Jesus Cristo abriu um caminho para esse trono todo-poderoso, que você chega a hora que você quer, que não tem senha de atendimento, que não precisa marcar a hora, você só precisa chegar, e Ele tem poder para tudo, amado. Cláudio Lísia, sem saber o que está fazendo, ele está ajudando dentro do plano de Deus. Cláudio Lísias podia até pensar o seguinte: eu vou proteger aqui o meu cargo. Vai que esse homem morre, eu vou dar confusão grande para mim. Um romano debaixo da minha tutela morrendo, um cidadão romano. Vai dar um problema para mim, é capaz de eu perder até a minha posição. Por mais que ele tentasse proteger a própria situação e posição dele, na verdade o que ele estava era sendo conduzido pela soberania de Deus. Porque Deus disse à noite: Paulo, assim como você testificou de mim aqui em Jerusalém, importa que você testifique em Roma. E para testificar em Roma, Paulo precisava ir para Cesareia. E para onde é que Cláudio Lísias vai mandar Paulo? Para onde? Cesareia, o porto de Jerusalém, digamos assim, né? Quase 100 quilômetros, mas era por onde se usava. Queridos, a palavra de Deus nos diz, no Salmo 91, verso 1 a 3, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele te livrará do laço do passarinheiro, porque o nosso Deus, Ele desarma a armadilha, queridos. Nosso Deus, Ele desarma a armadilha. A armadilha estava feita, as ciladas estavam preparadas, e o nosso Deus, Ele livrou Paulo do laço do passarinheiro. Ele livrou Paulo da armadilha que estava preparada contra ele. E aí, Cláudio Lísias escreve uma carta que dizia assim, verso 25. Cláudio Lísias, a Félix, potentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu, com a tropa, com a soldadesca, e o livrei, informado de que era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho, ao Sinédrio. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. A carta de Cláudio Lísias a Félix. Ela é bem favorável a Paulo, como você pode perceber, e ela tem um tom de heroísmo para o tribuno também. Né? Ele já sabia que ele era romano, foi proteger, e a gente sabe que não foi bem assim, né? Que Paulo chegou a ser atado e tudo mais, né? Mas ele criou uma situação aí bem... E é bem favorável a Paulo. E aí, sigamos, 31. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram de noite a Antipatride,
No dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao governador, lhe apresentaram Paulo. Pensou Paulo sendo conduzido ali à noite, volta do meio do caminho, só continua a usar cavalo, né? Fico imaginando que ele deve ter lembrado alguns textos da palavra de Deus, porque Paulo era alguém muito instruído na palavra. Quem sabe ele não lembrou do Salmo 141, verso 8 e 9. Se não esse, alguma coisa parecida, né? Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus. Senhor, em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. E ali estava Paulo, sendo livrado pelo Senhor. A rota mudou. Prepararam morte para ele e Deus preparou uma viagem. William MacDonald registra que o governador Félix era um déspota cruel, como se pode ver por sua ordem para assassinar o sumo sacerdote Jonatas, que o criticou pela incompetência no exercício do governo. O historiador romano Tácito, baseando-se no fato de que Félix havia sido escravo, escreveu acerca dele: Antônio Félix, indulgente em toda classe de barbaridades e luxúria, exercia o poder de um rei com o espírito de um escravo. Era diante desse governador que Paulo teria que se apresentar. Era diante desse governador que as acusações contra Paulo seriam feitas. Era diante desse governador que Paulo teria que apresentar a sua defesa. Mas acima deste governador tem o Senhor, que tirou Paulo de Jerusalém pelas mãos do tribuno e pela sua soberania o trouxe a Cesareia. O Senhor, o nosso Deus, que tem poder sobre a história, desarmou a armadilha contra Paulo, protegeu a vida de seu servo e o levou para a Cesareia, trazendo ele para mais perto da palavra que Deus lhe dera naquela prisão. Paulo, tem ânimo. Tem ânimo. Paulo, tem ânimo, porque assim como testificaste de mim em Jerusalém, importa que testifique de mim em Roma. O Senhor está trazendo Paulo para perto do cumprimento da promessa. O Senhor está trazendo Paulo, tirando de Jerusalém, trazendo para Cesareia, porque Deus faz promessas e Deus também vai nos movendo em direção às promessas. Duro é para nós recalcitrar contra os aguilhões. Então, quando Deus faz promessa e vai nos puxando em direção à promessa, caminhe junto. Mesmo se esse caminho for bem diferente do que você imagina, mesmo se for escoltado como Paulo estava sendo escoltado, lembre-se, o Senhor tem os olhos dele sobre você. Lembre-se, as armadilhas que propuserem contra você, elas não alcançarão resultado, porque o Senhor é aquele, amados, que destrói cavalos, flechas, queima essas armas no fogo. O Senhor é aquele que desarma a armadilha, e o Senhor é aquele que cumpre promessas. Então, renova as tuas forças, a tua esperança e o teu ânimo, e confia no Senhor. Não te abala com as coisas que o inimigo tem preparado contra você, porque o que Deus prepara a nosso favor é muito maior. E o inimigo não dá nem para brincar diante do poder do nosso Deus. Então fecha as brechas, não dá lugar para ele e se coloca só na brecha do Senhor. Amém?
Só na brecha do muro, deixa Deus cuidar e abençoar. Confia nele. Tem gente confiando na sua própria articulação. Confia nele. Tem gente que está mexendo com muita articulação e não está saindo nada. E Deus diz para você hoje, filho, confia em mim. Sou eu quem desarmo. Nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Então, confia em mim, sou eu quem vou cuidar. Então, descansa o teu coração no Senhor. Lança sobre ele toda a ansiedade. Você não consegue, tá uma coisa inquietante, tá uma coisa quase que dominando você, mas o Senhor manda você parar com isso e confiar nele. Entra no trono, entra diante do trono da graça, confia nele e pode contar que Deus vai resolver esse negócio, em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus, amado igreja, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo, santo Deus. Eu gostaria de saber se há alguém entre nós nessa noite que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que quer entregar a sua vida a Jesus. Se há alguém, essa é a hora de você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A gente quer orar por você. Você é um pecador e você precisa de um Salvador. E não existe outro. Só Jesus Cristo é Salvador. Ele é o único. E se você quer recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, seus pecados são perdoados e você começa a viver uma nova vida. Uma vida juntamente com Ele. Há alguém que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Glória a Deus. O senhor pode chegar aqui pertinho para a gente orar? Glória a Deus. Aleluia. Há mais alguém entre nós para receber Jesus ou se reconciliar com o Senhor? Dá um sinal com a mão. Há mais alguém para se reconciliar, para receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então vamos orar. Você recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Sim. Amém. Deixa eu orar pelo Senhor. Essa decisão, o Senhor já tomou muita decisão na vida. O Senhor já tomou muita decisão na vida, mas nenhuma é importante como a de hoje. Então vou orar agora pelo Senhor. Tá bom? Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, eu apresento diante de ti o José, ó Pai, que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Senhor, muito obrigado. Senhor, apaga os seus pecados pelo sangue de Cristo que foi vertido na cruz. Escreve o nome do José no livro da vida. Enche ele, ó Pai, com o teu Espírito Santo e o seu coração com a alegria da salvação, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que ele possa, Senhor Deus, viver esse tempo novo que tu reservou para ele. E que ele possa, Senhor Deus, crescer nesse relacionamento contigo, ó Pai, e viver a vida nova em Cristo Jesus. É assim que te oramos, ó Pai, ministrando toda sorte de bênçãos espirituais sobre a vida do José, em nome de Jesus. Pai, Senhor, Deus te abençoe. Olha, isso aqui é a sua família, ó. Seja bem-vindo à família do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus, palavra que veio aos nossos corações, enquanto preparavam morte para Paulo, havia preparado por Deus uma viagem gloriosa. E essa viagem, essa caminhada do povo cristão, ela é abençoada por Deus. Nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez nesta noite. Quero chamar o presbítero Maicon para nos elevar a Deus em oração, nos despedindo. Em seguida, a bênção apostólica. Glória a Deus.
A paz do Senhor, meus irmãos. Oremos. Nosso Deus e Pai, Senhor, nós somos gratos, ó Deus, por essa noite tão especial, por tudo que temos vivido, Senhor, pela experiência que com certeza, Deus, é marcante. É uma palavra, Deus, que nós vamos levar, que nos revigora, que nos motiva, Senhor Jesus, que nos faz enxergar, Senhor, ó meu Senhor Deus, aquilo, meu Pai querido, que naturalmente talvez nós não poderíamos ver, mas a Tua palavra, Senhor, ela nos faz erguer os nossos olhos e ver os Teus planos em nossas vidas, aquilo que é para a Tua igreja viver. E nós te damos graças porque o Senhor é Deus que está sobre o controle de todas as coisas. A nossa vida, meu Senhor, nosso caminho, nosso futuro, tudo está nas Tuas mãos. Que nós possamos andar na obediência da Tua palavra, como essa noite tem nos falado. Que nosso coração esteja disposto em submissão a Ti, para que nós possamos estar dispostos diante de cada desafio a qual o Senhor nos propõe. Deus, sei com a Tua igreja, sei com o Teu povo, que as Tuas mãos poderosas estejam sobre nós, nos dirigindo e guiando os nossos passos, ó Senhor. Nós dependemos de Ti, sem Ti nós nada podemos fazer. Meu Senhor, clamamos e rogamos para que o Senhor nos guarde, nosso caminho de volta para o nosso lar, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e aqueles que confiam no Senhor dizem... Amém.